e eu quero compartilhar contigo essa mensagem. O tema dela é Valentes para Sempre. Tem algum valente aí, alguma valentina? Amém, isso aí, meu irmão. Então, fala assim, catuca seu irmão. Meu irmão, gera expectativa. Fala para ele, gera expectativa. Porque hoje vai ser uma noite profética sobre nós. Já está sendo, né? Marcos 3, 27, vamos lá. Vamos ter uma ideia do que é ser o valente, o que um valente faz. Vamos lá, Marcos 3, 27, me ajude aí, pessoal. Vou ler aqui com vocês para nós ganharmos tempo. Volta no versículo 22, por favor. Isso. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está com Belzebu, está falando a respeito de Jesus. Pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa os demônios. Olha só, os mestres da lei estão indagando Jesus e falando para as pessoas que Jesus só está libertando, curando pessoas, porque ele está com o príncipe dos demônios. Por isso que ele faz isso, né? Então, eles estão questionando aquilo que Jesus estava fazendo. Segue, 23. Eu vou para a Bíblia, hein? Tá, vamos para a Bíblia então. Vamos lá, crentes que sabem mexer na Bíblia. Se eu estou em Mateus, Marcos fica logo depois. Achei. Verso 23. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Jesus indaga, né? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte ou do valente e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Tá certo? Vou repetir. Verso 27. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Queridos, não sei se você já parou para estudar, para pensar, mas muitas vezes nós falamos ou mencionamos esse versículo, né, de entrar na casa do valente, amarrá-lo para saquear a sua casa, mas sem ter um entendimento pleno, como que isso acontece, ou como que isso aconteceu. O que Jesus está querendo falar aqui, explicar para aqueles homens que estavam indagando, crendo naquilo que Jesus estava fazendo, na obra dele aqui na terra. Jesus estava falando o seguinte: se eu expulso demônios ou curo enfermos, liberto pessoas pela própria ação de Satanás, Satanás está se levantando contra si mesmo. Mas só é possível que isso aconteça se alguém entrar na casa de alguém, amarrar o valente e saquear a sua casa. Isso é uma parábola que Jesus contou. E aí a gente precisa entender os personagens dessa parábola. Nós temos aqui alguns personagens. Nós temos o amarrador do valente. Não é isso? Jesus não falou que alguém chega numa casa e precisa fazer o quê? Amarrar o valente. Então lembra aí, o amarrador dos valentes. Você é uma amarradora de valentes? Ou amarrador de valente? Vamos nessa, vamos pensar. Segundo, lembra, primeiro amarrador. Segundo, o próprio valente, que é quem? O dono o inquilino, né? A casa pode ser alugada também. Concorda? E a gente vai entender que a casa é mais ou menos alugada, temporariamente. Terceiro, os bens que estão aonde? Dentro da casa. E a própria casa. Então, nós temos alguns personagens nessa parábola de Jesus. E por que Jesus está contando isso? De que existe um valente que precisa ser amarrado, uma casa que possui bens. E detalhe, nessa casa, a língua portuguesa ela distingue. Algumas versões podem estar aí com furtar. Sua Bíblia está com furtar seus bens? Alguém tem essa versão aí? O mais correto seria roubar. Porque roubar e furtar é diferente, não é isso? O que é furtar? É subtrair algo de algum lugar sem que ninguém veja. Roubar é você usar de força, de violência para retirar alguma coisa de alguém. Então,
o que está falando? Se está roubando, é porque está sendo tirado algo da casa do valente, com ele o quê? Assistindo. Não é isso? Vendo, perdendo a luta. Está claro isso aí, irmão? Amém? Está me seguindo? Beleza. Então Jesus está questionando os fariseus, os religiosos da época, nesse sentido. Porque se eu faço isso em nome de Satanás, Satanás está lutando contra si mesmo. Ou seja, sua casa está destruída. Não tem como sua casa subsistir. Então Jesus está falando o quê? Que ele faz isso por conta daquele que ungiu, que o capacitou. E nós vamos observar o que vai respaldar isso aqui. Volta para Mateus capítulo 4. Você já entendeu que Jesus é quem amarrou o valente? Ou não? Então já estou te dando a resposta. Quem é o amarrador de valente? Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia e não somente ler. Porque você vai ler essa mensagem do valente e você, tá certo, para eu entrar, para invadir a casa de alguém, eu preciso, no mundo natural, no mundo físico, eu preciso de alguma forma inibir as forças que estão ali para poder entrar, roubar, enfim. Ou subtrair, se ninguém vê, no caso, é furtar. Mas aqui eu precisaria amarrar, prender, então, tipo, assaltar a casa com as pessoas dentro. Então, Jesus está falando que ele fez isso. Ele está falando essa parábola, não de forma direta, mas ele está explicando o que aconteceu no mundo espiritual. Quando isso aconteceu, como isso aconteceu. Mateus capítulo 4. Olha que lindo. Jesus foi batizado, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Né? Nós sabemos que Jesus foi batizado com quantos anos, queridos? Quem lembra? Fala alto, para sair no vídeo. 30. Não é isso? Jesus é batizado, a Bíblia fala que os céus se abrem, o Espírito Santo desce em forma de pomba, pousa sobre Jesus e uma voz do céu é liberada. Este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Então ali é ouvido por todos que estavam ali, pelos demônios que estavam nos ares, que aquele ali era o Filho de Deus. Não é isso? Deus não falou? Este é o meu Filho. Então, Satanás ouve que Deus está falando, aquele ali era o Filho de Deus, mas pastor, Satanás não sabia que quem era Jesus, que Jesus era o Filho de Deus? Não, se soubesse, Jesus estaria morto, porque Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade, não conseguiu. Por quê? Porque Deus escondeu Jesus até a hora da sua revelação, aleluia. Só Deus pode fazer isso, não é isso? E aqui, o que acontece? Então, depois do batismo, a Bíblia fala que Jesus é enviado ao deserto. Por quem? Pelo Espírito. Que Espírito é esse? Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva para o deserto, irmão. Lá a gente vai ser treinado, vai ser testado para ser aprovado e ganhar divisas no ombro, aleluia. E aqui, olha o que acontece. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. E o tentador aproximou-se dele e disse, se és o quê? Olha, Satanás querendo questionar aquilo que Deus falou. Percebe que é a mesma artimanha com a gente? Deus fala coisa com você, sim ou não? Sim. Aí Satanás vem e tenta o quê? Lançar o que há? Dúvida. As armas dele não mudaram. E hoje ele vai ser desmascarado mais um pouquinho. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Irmão, presta atenção nesse lance aqui, porque isso aqui é muito doido. Ó, Satanás se aproxima dele, tá? Essa primeira tentação é algo muito simples. Jesus está com fome. Está falando que se você é o filho de Deus, transforma essas pedras o quê, hein? Pão. Coisa simples. Tem pedra ali, transforma em pão. Você não é filho de Deus, você não é o cara. Aí Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pum, primeiro tapa, não é isso? Então o diabo levou a cidade santa. Agora, irmão, você já parou para pensar nisso aqui? Olha só, a gente vai passando assim pela palavra. Primeiro Satanás o quê? Se aproxima, não é isso? Quem é Jesus?
Não, quem é Jesus? Vamos, igreja. Quem é Jesus, querido? O Filho de Deus, amém? Aí a Bíblia está falando que o diabo se aproxima dele. Fala para ele algo. Ele fala, não, dá um corte. Segundo, olha só, lê comigo aí. Então o diabo fez o quê? Quem é o diabo para pegar o Filho de Deus, irmão? Você está entendendo como é que é o nível de batalha aqui? Satanás pega o Filho de Deus, leva-o, ou seja, tira ele dali. Satanás é espírito, você entende isso? Ele não está encarnado, ele não tem corpo físico, matéria, como a gente. Olha que doideira. Ele pega alguém que é matéria, Jesus era matéria, sim ou não? Sim ou não? Pega ele, transporta Jesus dali. Está viajando nessa maionese junto comigo? Tá, irmão? Satanás tira ele dali do lugar que ele estava. Olha só, hein? Uau, meu Deus do céu. E leva onde? A cidade santa. Colocou-o na parte mais alta do... Que templo era esse? O templo que Salomão tinha construído. Olha que viagem. E lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito. Olha só, ele usa a mesma arma que Jesus usou. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Olha que doideira. Primeiro, Satanás se aproxima, fala para transformar pedra em pão. Segundo, ele tira o Filho de Deus dali e leva o Filho de Deus para o alto do templo. Para você entender e conhecer o seu inimigo e saber que ele não é bobo. E ele tem poder. Depois o diabo o levou para um monte muito alto. Olha que doideira, pega o Filho de Deus de novo. Parece filme da Marvel, né? Outra dimensão, mundo paralelo. Que viagem. Aí pega Jesus, bota ele num alto monte. E aí mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha aqui, Satanás está falando assim, ó, está vendo essa casa? Eu te darei, se você o quê? Prostrado me... O que Satanás estava fazendo? Estava mostrando a terra, que por conta do pecado, Adão entregou a ele. A terra não foi criada para estar debaixo do jugo de Satanás. Foi criada para estar debaixo da autoridade de Adão e Eva. E aí, irmão, vamos voltar para a parábola agora? Pensa. Vamos nos lembrar? Quem é o amarrador do valente? Jesus. Quem é o valente? Satanás. Qual é a casa? Quem são os bens? Éramos nós. Está vendo só? Você está dormindo, você está tentando entender. Vou repetir, vamos lá. Tranquilo, tranquilo. Quem é o amarrador do valente? Jesus está curando, está libertando. Lá na parábola, lembra a parábola? Jesus está curando, está libertando, está ressuscitando morto. Por que ele faz isso? Porque ele fez o quê? Amarrou o valente da casa. Que é o que? A terra, os reinos. Ele não falou que tudo isso te darei? Como é que ele pode dar algo que não é dele? Ou que não esteja, por enquanto, né? Não é dele, não. Na verdade, não era dele, mas foi delegado a ele por conta do pecado de Adão. Ficou na mão dele por um tempo, porque esse dia vai chegar e vai acabar também. Amém? Amém. Quem é o valente? O próprio Satanás. E quem são os bens da casa que foram roubados? Por que é roubado? Na frente dele, ele tem que soltar. Foi comprado o quê? Com sangue. Quando a gente aceita Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, ele tem que soltar. Ele não tem mais autoridade sobre nós. Jesus vai lá e arranca a gente, né, do império das trevas. Amém, meu irmão? Você pode aplaudir Jesus?
Isso é o que acontece aonde? No mundo espiritual. Porque quando nós temos a marca do sangue, é só nos lembrarmos, lá de Êxodo, capítulo 12, quando a última praga acontece, a morte dos primogênitos. Gênesis deve estar bem fresco na sua cabeça, passou na Rede Record, né? Quando o cordeiro é oferecido, o que Deus fala? Ó, mata um cordeiro, pega o seu sangue e passa nos umbrais da porta, porque eu visitarei todo o Egito. E onde eu ver a marca, onde eu ver a marca do sangue, eu passarei adiante. Os filhos de Israel não tiveram seus primogênitos o quê? Mortos. Não é isso? Por quê? Porque se viu o quê? A marca do sangue. Aquela casa, ela tinha a marca do... Na sua casa, meu irmão, a marca do sangue. Entende isso? E aí, a morte não podia entrar. Por quê? Porque o sangue estava ali representando. Essa casa pertence ao Senhor. Essa casa pertence a alguém do povo de Deus. Né? E ali se estabelece a celebração da Páscoa, que é esse significado, passagem, remissão, redenção. Essa festa é estabelecida por Deus para ser realizada quando o povo entrasse na terra prometida. E aí Jesus, aí fala de escatologia, olha querido, Jesus, o nosso cordeiro pascal, o último cordeiro, que faz o quê? Que promove a nossa libertação. Ele morreu que dia? Em que festa? Em que festa? Na Páscoa. O último cordeiro pascual foi oferecido de uma vez por todas por nós, amém? Então você que ficou merecendo uma escatologia, então você vem na aula que você vai entender tudo isso. O valor das festas, o simbolismo delas, para os cumprimentos das promessas de Deus. Né? Jesus morre na Páscoa. Naquela semana começa a semana dos pães asmos, segunda festa. Essa segunda festa é tão linda, sabe por quê? Porque esses pães sem fermento, eles eram cobertos pelos pais com 3 níveis de pano, 3 níveis de pano. E era escondido para que as crianças pudessem o quê? Achar. Cultura judaica. E esse pão sem fermento, ou seja, Jesus, aquele que não tinha pecado, não tinha fermento nenhum, foi enterrado por 3 dias. Para que no domingo, qual é a festa do domingo? Festa de primícias. É Jesus, que é a primícia da criação, ressuscitasse no domingo. Então Deus está se comunicando com o seu povo através das festas. E aí, 50 dias após, vem uma festa chamada Pentecostes. 50 dias depois, a 4ª festa estabelecida por Deus. O que acontece em Pentecostes? O derramar do Espírito Santo. E o Espírito Santo é derramado não somente para o povo de Deus, mas para todo aquele que nele crê. E esse é o significado da festa de Pentecostes. Parênteses de escatologia. Quer saber mais? Venha nas aulas. E aí, querido, eu fiz essa introdução toda, te explicando sobre a parábola, sobre como Jesus amarrou o valente. Onde Jesus amarrou o valente? Aqui no deserto. Tanto que, olha só, que interessante, você percebe que ali quando Satanás vai se apresentar diante de Jesus, ele se apresenta como? O cara da terra. Sim ou não? O dono da terra. Né? O valentão da parada. Jesus ali é o Filho de Deus. É o Cordeiro de Deus que ainda ia se oferecer. Então Satanás pega Jesus, leva de um lado, leva para o outro. Aquele processo, aquele embate. Só que quando Jesus morre, o inferno entra em festa, pensa que venceu. E aí no domingo Jesus ressuscita. A gente vai perceber que Jesus um dia, nesse tempo, ele veio como o Cordeiro de Deus, que veio o quê? Tirar o pecado do mundo, amém? Mas um dia ele voltará. Voltará como o quê? Como o rei. Amém? Ele já é rei, mas ele voltará o quê? Para reinar. E aí Satanás não vai dar nem pro cheiro, irmão. Não vai ter essa de pegar Jesus, levar para cá, levar para lá. Porque Jesus ali se colocou como um homem. Então ele sofreu coisas como um homem, apesar de ser o Filho de Deus. Então parece loucura, né?
Parece heresia ele pegar o Filho de Deus e transportar. Não, mas ali Jesus estava numa condição. Hoje Jesus está em outro, está ressurreto, sentado à destra de Deus, amém? Então é outra história. E aí, querido, baseado nisso tudo, o tempo já foi, meu Deus do céu. Nós precisamos entender que há várias camadas de autoridade no mundo espiritual. Lá em Efésios capítulo 6, que nós acabamos de falar, fala de principados, potestades, dominadores desse mundo, hostes espirituais da maldade. Então, no mundo espiritual existe hierarquia, sabia? No mundo espiritual existe hierarquia, no céu existe hierarquia. Pai, Filho, Espírito Santo, arcanjos, anjos, querubins, serafins, existe hierarquia espiritual. E para nós também, sabe que existe hierarquia espiritual? Por que Jesus amarrou o valente aqui? Por que Jesus amarrou o valente? Porque Jesus obedeceu. Você pode repetir comigo? Porque ele obedeceu. A quem? A palavra de Deus. Só tem autoridade de amarrar valente, demônios, quem obedece à palavra de Deus. Não é por gritaria, não é por ficar sapateando, não é quem ora mais, é quem obedece à palavra de Deus. Quem vive ou procura viver em obediência àquilo que Deus manda, àquilo que Deus faz, é quem tem autoridade para repreender o valente, amarrar o valente. Agora eu quero falar ao contrário. Nós precisamos entender que a valentia, ela é necessária na nossa vida. Apesar de nós estarmos falando de uma parábola espiritual, isso acontece no mundo natural também. Eu não falei que há hierarquias no mundo espiritual? Muitas vezes, quando a gente vai numa casa, em uma família, nós percebemos o quê? Os demônios controlando uma família. Há demônios que controlam um bairro, uma cidade, uma nação. Às vezes você amarra o valente de uma casa, mas você não consegue amarrar o valente de uma cidade. Porque amarrar o valente da cidade não diz respeito a uma pessoa, mas à igreja como um todo. Uma nação são esferas espirituais diferentes, assim como também há do outro lado, da parte do Senhor, os anjos que guardam a nação, que guardam uma cidade, que guardam a sua casa. O anjo do Senhor não acampa ao redor da sua vida, sim ou não? Sim. Amém, queridos? Então o diabo, antes de tocar na sua vida, ele tem que passar por quem? Pelo anjo do Senhor que guarda a sua casa. Entende isso? Isso é uma guerra que a gente não vê. Mas Jesus está ensinando, só é possível saquear uma casa, roubar uma casa, se o valente dela for amarrado. Deixa eu perguntar uma coisa para você. E no início eu falei, há valente de Deus aqui? Nós precisamos ser valentes na nossa casa. Nós precisamos ser valentes na nossa cidade. Nós precisamos ser valentes na nossa nação. Sabe por quê? Porque se nós que somos os valentes da nossa casa, nós formos amarrados, nós vamos poder perder aquilo que Deus nos confiou. E aí, deixa eu perguntar, levar você a pensar também, perguntar, há valente na sua casa? Há valentina na sua casa? Amém, Leandro? Glória a Deus que tem Valentina lá também, né? Irmãos, nós precisamos ser famílias de valentes. Toda família cristã precisa ser família de valentes. Sabe por quê? Porque você está lutando o tempo todo. Família cristã, família que quer servir ao Senhor, vai lutar a vida toda. E precisa ter esse espírito de valentia. No reino do Espírito, não é contra a carne, óbvio que não. Nós precisamos ser valentes no nosso dia a dia. Valentes contra o quê? Contra o pecado. Valentes contra a tentação. Valentes contra tudo aquilo que quer nos afastar de Deus. Ontem, vendo um filme,
Falei, pô, brincadeira, você vai procurar um filme, tem uma mensagenzinha, sempre tem algo ou subliminar ou direto. Aí o que eu faço? Eu sou valente de Deus, eu sou pastor da igreja, eu sou homem de Deus, eu sou homem cheio de fogo. Não, mas eu leio uma coisa e vou para a televisão e permito que aquele lixo entre na minha casa. Vai adiantar eu espernear diante do inferno? Não, por quê? Eu estou permitindo que o lixo da televisão se assente no trono da minha casa. Ser valente fala não somente ser valente na igreja, na oração, na guerra, não sei o quê, não. Valente nos princípios. Jesus venceu Satanás sem dar um berro. Só obedeceu ao Pai. Autoridade não é gritar, irmão, não é falar alto, porque a gente fala isso para os pais. Quando o pai tem que gritar, é porque a autoridade já foi embora. Então, se nós temos autoridade de falar, né, meu filho e minha filha estão aqui, nossa vida é semi-pública. Israel, para-se tudo, Miriam, para-se tudo. E a voz da autoridade está falando. No mundo espiritual, Satanás precisa agir assim, querido, com você e comigo. Nós temos a marca do sangue na nossa casa? Nós somos valentes do Senhor? Arreda de Satanás. Meu Deus. Aleluia. Então Jesus libertava as pessoas porque já tinha amarrado, já tinha manietado o valente. E nós precisamos, queridos, entender isso, pela obediência, mas ser valentes. Você precisa entender, eu estou em guerra, eu brigo o tempo todo com a minha carne, com o pecado, com aquilo que o mundo me pressiona, com tudo aquilo que querem injetar na minha casa, na minha família, na escola, nos meus filhos. Não, não, não e não. Nós precisamos ter espírito de valentia, de coragem, de guerra. Paulo falou para Timóteo, 2 Timóteo 1,7, não vos dei espírito de medo. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Então o Espírito Santo que está dentro de você, amém? Fala para o seu irmão, está dentro de você. Encosta nele para ele ficar elétrico aí com essa unção. Ele é espírito de o quê? Ousadia, coragem, poder, amém? Também amor e equilíbrio. E a gente precisa ser perseverante na batalha. Valentes para sempre. O valente chora, o valente tem suas debilidades, os valentes têm suas fraquezas, mas os valentes têm algo dentro dele. Eles preferem morrer a desistir daquilo que Deus colocou na vida deles. E eu quero falar de 3 homens rapidamente. Está lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas. Perdão, 2 Samuel, né? Bota aí, 2 Samuel. Vê aí, Gabriel. Me confundi agora. 2 Samuel 3,8. Olha só, 3 homens. Os homens mais próximos de Davi. Homens que eram amargurados, endividados, que faziam parte do exército de Davi. E esses 3, pensa nos 3, irmão. 3 de novo, ó, 3. Esses 3 eram os caras de Davi. Era quem chefiava todo mundo. Não é 2 Samuel 3,8, não. Eu te vendi, te deixei na furada. 2 Samuel, não. Eu te passei isso, né? Não. Me dá meu celular aqui, amor, rapidinho, por favor. Bota 2 Coríntios 4,8. Que eu quero ler um versículo também. O pastor também falha, né? 2 Coríntios 4,8. Pode abrir. Já achei. Olha só o que Paulo fala, de todos os lados. Olha o espírito de valentia de Paulo, querido, olha só. De todos os lados somos o quê? Você se sente assim, irmão?
Eu me sinto. Viver de forma santa, de forma limpa, de forma justa na terra hoje, eu me sinto pressionado. Eu sinto meus filhos pressionados na escola. Tem que pensar como todo mundo pensa, tem que se vestir como todo mundo veste, tem que falar o que todo mundo fala. Negativo. Na minha casa vai falar a linguagem do céu. Mas não desanimados. Olha só, somos pressionados. Mas não o quê? Desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Segue. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Espírito de valentia. Meu irmão, toma pancada de todo lado. Desiste, recua, retrocede. Abre mão. Não. Desiste do seu filho, desiste do seu casamento, desiste do seu marido. Desiste de viver a palavra, desiste de ser fiel ao Senhor. Desiste do seu ministério. Não. Espírito de valentia. Ai, pastor, está difícil. Ai, pastor, estou cansado. Ai, pastor, estou desanimado. Ai, meu filho isso, minha esposa aquilo, o governo isso, fulano aquilo, o prefeito aquilo. Irmão, não. Retroceder para os valentes não é uma opção. 2 Samuel 23, 8. Eu quero te provocar, irmão, perdão, o Espírito Santo quer te provocar. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Pensa, Davi tinha um exército, concorda? Forte, poderoso, concorda? Esses eram os top 3. Eu te dei errado novamente. Me perdoa. Me perdoa. Eu vou achar. Vou. Oi? Não. Essa passagem você pode ler em casa, não tem problema, mas não é essa. Perdão. Ela conta a história de vários outros, entendeu? Ela conta a história de vários outros. Esses 3 homens fizeram coisas extraordinárias. Não. Eu vou te dar o nome desses 3 homens. Sabe qual é o nome desses 3? O primeiro deles, Eleazar. Eleazar significa Deus ajuda. Deus ajuda. Segundo homem, Josebe-Basebete. Que nome bonito, né? Significa aquele que acrescenta paz. Terceiro homem. Não, segundo homem, Samá. Terceiro homem, Eleazar. Deus ouve. Davi se cercou, queridos. Davi se cercou de homens valentes, guerreiros, que fizeram diferença na vida dele, que potencializaram aquilo que Deus iria fazer na vida dele. Esses 3 homens, eles estão aqui dentro de 2 Samuel 23 e também de uma passagem de Crônicas que fala especificamente dos 3. É só você botar no Google os 3 valentes de Davi. Esses 3 homens foram homens que lutaram contra centenas de pessoas. Um deles se viu cercado num terreno e a Bíblia fala que de tanto ele lutar, a espada dele ficou agarrada na mão. E a Bíblia fala que este homem, por meio dele, Deus efetuou o grande livramento. O que isso nos remete? Como é que pode Deus efetuar grande livramento se foi um homem, um guerreiro que lutou?
Porque Deus olhou aquele coração disposto a não desistir daquilo que Deus tinha estabelecido para Davi. E aquele homem decidiu lutar. Todo mundo, vazou. E ele ficou. E com a sua espada, se não me falha a memória, ele matou 300 pessoas. Te pergunto eu, é possível um homem matar 300? Fisicamente, humanamente falando? Não. Mas a Bíblia fala que Deus efetuou o grande livramento. A minha esposa me ajudou. 2 Samuel 23. No verso... É o verso 8 mesmo? Ah, tá. Perdão. Obrigado, minha esposa. Vamos lá? No verso 9. Não, verso 8b já começa. Vai lá. Obrigado. Volta um. Volta, mais um. Estes são os nomes dos principais guerreiros. Jazebeão, Taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Olha só, 800. Meu Deus. Segue. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-Damim para a batalha. Os israelitas recuaram. Israel recuou. Mas ele manteve a sua... Amém? Valente, mantém o que? A sua... Fala para o seu irmão, mantenha a sua posição, meu irmão. E feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente, grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. Aleluia! Então, queridos, o que a gente percebe? Um dia eu ouvindo um grande pregador, ele falando, Davi matar Saul... A gente percebe que foi o quê? Milagre. Foi a ação de Deus. Amém, queridos? Golias. Davi matar Golias. Obrigado. Davi matar Golias foi o quê? Uma ação extraordinária. Aqui, esse homem matar 800, outro matar 300, é uma ação extraordinária através da vida de quem? De uma pessoa. Deus age. A questão é o seguinte... Quem decidiu ficar no campo de batalha não foi Deus que pegou essa pessoa e botou lá. Foi ela que decidiu permanecer lá. Deus operou porque tinha alguém lá. Se todo mundo tivesse fugido, Deus não ia fazer. Nós precisamos ter espírito de valentia e permanecer aonde? Na nossa posição. Valente para sempre, meu irmão. A coisa está feia. Eu estou aqui. Esses homens ficavam com Davi na hora do perrengue. Esses homens, Davi falou assim, quem me dera beber das águas das fontes de Belém. Quem estava em Belém? O exército filisteu. Sabe o que esses 3 homens fizeram? Escondidos. Vazaram todo o exército filisteu, foram lá pegar água para Davi. Você tem ideia o que é isso, irmão? Que coragem esses homens tinham? Davi falou, não vou nem beber, porque isso aqui precisa ser oferecido ao Senhor. Davi ofereceu aquela água em oferta líquida ao Senhor. Tamanho o preço, o perigo que esses homens correram, esses 3. Então, amados, a questão é, tem valente na nossa casa? Tem valente no nosso bairro, onde está o nosso grupo familiar? Tem valente lá? Nós precisamos manter a nossa posição. Na época da tempestade, quando há anos atrás enfrentamos, mantivemos posição. E hoje, glória a Deus, podemos o quê? Sorrir, celebrar. Irmãos, está sendo difícil falar, porque tem um vulcão aqui dentro. Nós precisamos manter posição naquilo que Deus nos confiou. Independente do tempo. Imagina aquele homem lutando. Meu braço está cansando. A espada está pesando. Meu irmão, eu creio que a unção de Sansão veio sobre ele ali. O Espírito Santo tomou aquele homem e ele começou o quê? A
Guerrear. O Espírito Santo nos toma, querido, quando a gente quer manter posição. O Espírito Santo não nos abandona. Não nos abandona. Não abandona você, mãe, você, pai. Não abandona você, marido, você, mulher. Não abandona você, filho. Não abandona você, servo. Não abandona você, líder. Você não desistir de uma pessoa, fala, não abro mão dessa pessoa. Eu não abro mão dessa pessoa no reino do Espírito. Eu chamo a existência. O que o valente faz? Ele faz o seguinte, ele chama aquilo que está no reino do Espírito. Efésios capítulo 3, versículo 3. Bendito Deus e... Não, 3:1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Nossas bênçãos estão onde? Nas regiões celestes. Pela fé nós temos que fazer o quê? Trazê-la à existência. Mas quem está na região celeste? Efésios capítulo 6. Espíritos maus que agem nas regiões o quê? Celestes. No mundo espiritual. Então eu chamo a existência. Qual a minha função? A palavra de Deus na minha boca. Eu trago à existência aquilo que não existe. Eu declaro que já existe aquilo que eu não vejo. Eu chamo a conversão do meu Pai, eu chamo a conversão de quem quer que seja, eu chamo a existência da palavra, eu chamo o ministério restaurado. Porque há valente nessa casa. Eu não esqueço um dia que nós fomos aconselhar uma família, já estou encerrando, por favor, Ministério Louvor, sobe aqui, senão eu vou varar o tempo. E um momento de muita tristeza, muito difícil. E minha esposa estava orando, e eu me levantei, e eu lembrei dessa passagem do Egito, sobre o sangue no umbral da porta. E minha esposa orava, e eu falava a Satanás, olha a marca do sangue. Nesse lar não entrará destruição. Nesse lar não entrará destruição. Eu chamo a existência, as palavras, as promessas de Deus sobre essa casa. A morte, a destruição não prosperará. Os decretos de destruição não irão ter validade. Em nome de Jesus, querido, nessa noite eu quero te convidar, te convocar, te encorajar. Vá para a posição que Deus nunca mandou você sair de lá. Que o espírito de valentia, que é o Espírito Santo, não é valentia na carne, eu falo de valentia no Espírito. Que às vezes muitos cristãos têm valentia para brigar por um monte de coisa que não é espiritual. Mas de você ser essa pessoa, por todos os lados vai ser pressionado, mas você não vai abandonar a sua posição. Ainda que alguns decidam abandonar o Evangelho, você não. Alguns desistam de ser fiéis a Deus, você não. Alguns pais ou algumas mães desistam de lutar pela sua família, mas você não. Fica de pé. Eu creio que eu sou pastor de uma igreja de valentes. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui hoje. Mas eu fui saqueado dessa terra, fui arrancado das mãos de Satanás. Sabe para quê? Para saquear, para tirar outros da mão deles. Essas semanas eu falei lá no meu grupo familiar, nós fomos resgatados para resgatar. Deus nos chamou, querido, para saquear o inferno. Por isso fala saquear o inferno, roubar mesmo, tirar as pessoas de lá. Por favor, feche seus olhos, querido. Eu não sei como essa palavra cai no teu coração. Eu não sei como anda a sua atitude diante de tanta oposição.
Mas eu quero te lembrar que ao verdadeiro cristão não há outra opção a não ser um valente nessa terra. Deus nunca chamou homens e mulheres que estavam à toa na Bíblia. Deus sempre chama homens e mulheres que estavam de alguma forma trabalhando, fazendo alguma coisa. Deus não nos chamou para a covardia. Deus nos chamou para a coragem. Deus nos chamou para ser valentes em suas mãos. A Bíblia afirma que esses 3 homens, que todo esse exército que Davi tinha, foi o exército que o ajudou a cumprir a vontade do Senhor. E eu creio que você que está aqui hoje, você que me ouve ou está em casa, você foi chamado por Deus para fazer parte deste exército aqui em Jardim Esperança, para cumprir tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, para cumprirmos todo o nosso propósito nesse bairro ou nessa cidade, para sermos cooperadores de Deus. E eu quero orar contigo. Eu quero orar com você. Eu não vou impor as mãos sobre a sua cabeça, porque esse tipo de autoridade não se delega, se conquista. Jesus conquistou a autoridade dele no deserto por conta da obediência. Se você tem sido desobediente a Deus, hoje é hora de você se arrepender. Por que às vezes o diabo pinta e borda na casa do crente? Porque não obedece a Deus. Abre a sua boca para falar um monte de besteira. Espírito Santo está aqui. Se é tempo de se arrepender, se arrepende. E se levanta lavado pelo sangue. Se levanta com aquele que foi redimido, foi lavado e é revestido de autoridade por causa do sangue do Cordeiro. Aonde você deixou sua posição? Você pode estar presente na sua casa, só um pouquinho mais baixo, Mr. Louvor. Você pode estar todo dia na sua casa, mas não está presente como autoridade ali. Nessa noite o Espírito Santo chama para assumir posição espiritual. Igreja do Jardim Esperança, assumir posição espiritual. Toda a liderança dessa igreja, assumir posição espiritual. Começa a orar agora, meu irmão, minha irmã. Abre os teus lábios nessa hora. Nessa hora a vergonha fica de lado, o protocolo é deixado, a formalidade é deixada de lado. Nós estamos em um momento espiritual. Espiritual. Sim, o Espírito Santo, o Espírito de ousadia, o Espírito de poder, o Espírito de amor está sobre nós. Então abre os seus lábios para orar. Levante as tuas mãos em autoridade. Se posicione com alguém que tem autoridade para falar, tem autoridade para guerrear. Desembainhe a tua espada. Pais, tome a frente dos seus filhos. Mães, tome a frente dos seus filhos. Não fique por trás olhando. Satanás pressionando, ferindo, machucando seus filhos. Mas se coloque na frente. Se coloque na frente. Fala: aqui não, Satanás. Aqui não, pecado. Aqui não, prostituição. Aqui não.
infidelidade, desonra. Levanta tuas mãos, igreja. Infidelidade não. Covardia não. Abre os teus lábios. Abre os teus lábios e começa a declarar sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família. Em nome de Jesus. Começa a se movimentar nesse lugar. Liderança, começa a se movimentar nesse lugar. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Se mova. Se mexa. Profetizamos exército de valentes. Profetizamos exército de valentes. Exército de meninos, de meninas, de jovens. Profetizamos. Profetizamos sobre os nossos bairros. Abre os teus lábios, meu irmão. Profetizamos. Abrimos os nossos lábios, tomamos posição. Requeremos nossos lares. Requeremos nossos bairros. Requeremos nossa cidade. Requeremos nossa nação. Tabassuri abaixeira cantarás. Bora! Deus! Que vai cantar a Bassuri! Declara um som de guerra. A capacitação para a batalha. Quando aqueles homens eram capacitados, ungidos pelo Espírito Santo. Declara a força física sendo aumentada. A disposição, o vigor sendo aumentado. Esse território é nosso. A minha casa é território do Senhor. A mente dos meus filhos são território do Senhor. Conforme você vai tomando posição, as barreiras vão caindo. Os céus vão se abrindo. E sai a doença. Que sai a enfermidade. E sai a maldição familiar. Espíritos que bebiam sangue da morte dos seus parentes não beberão mais, porque um decreto de vida e de liberdade está sendo estabelecido por você. Espíritos que assolavam de geração em geração, batem em retirada nessa hora. Essa presença santa, gloriosa, poderosa, alcança o João, Senhor, lá em Volta Redonda. Cura o rim dele. Todo decreto de morte contra ele está cancelado. Toda maldição familiar está destruída. Nós declaramos sobre a vida do João a ressurreição e vida. Valentes para sempre. Valentes para sempre. Enche esse lugar com incenso. Enche esse lugar com intercessão. Ao som de muitas águas.
Saia da caverna e venha para a luta. Saia da caverna e venha para a batalha. Se apresente nas fileiras do Deus de Israel. Rabassu,